Estava eu hoje orando pela manhã, preocupado com o que está acontecendo com o planeta Terra e também com a nossa nação brasileira. E de joelhos pedindo a Deus misericórdia sobre o mundo, sobre o nosso Brasil, para que ele tivesse, assim, um pouco de clemência pelo sofrimento do povo. E principalmente no Brasil, onde há um alarde, há uma histeria, onde há o medo. O que impera hoje é o medo, a preocupação, o receio. E as pessoas estão entrando em desespero. E quando estava orando, Deus colocou no meu coração esse versículo de Gênesis capítulo 12, versículo 2 a 3, que diz: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma promessa de Deus feita a Abraão, e que se cumpriu integralmente, pois as promessas de Deus elas são fiéis. Abraão se tornou uma grande nação que veio a se chamar Israel. E Deus prometeu que aqueles que fossem amigos de Israel e abençoassem a Israel, eles seriam abençoados. É promessa de Deus. E aquilo trouxe um refrigério para o meu coração que eu queria transmitir para os amados essa verdade. Deus é fiel. Ele disse através do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo de número 12, que ele vela pela sua palavra para cumprir. Velar é assim, vigiar. Deus ele não fala e esquece, não. Fica visível. E as suas promessas elas se cumprem integralmente. Ele vigia, ele não é como o homem que fala e se esquece. E ele diz que vela, vigia sobre a sua palavra para cumprir, sobre a sua promessa para cumprir. E Israel passou a ser uma nação de Deus, de Deus. E começou a passar um filme na minha mente sobre a nossa nação brasileira. Os irmãos sabem que para que a nação de Israel fosse reconhecida como nação, depois de passar por todo aquele sofrimento, cativeiro, ser rejeitado, desprezado, andando em vários lugares, sendo oprimido, eles tiveram a garantia de se tornar um povo, de ter um local, de ter um habitat. E houve um homem no Brasil que foi decisivo nesse dia. O seu voto foi decisivo, Oswaldo Aranha. Foi ele que deu o voto decisivo para que a nação de Israel se tornasse de fato uma nação com um lugar onde o seu povo pudesse morar, progredir, viver o resto da sua vida. E depois foram surgindo outros governantes e chegou a era do PT. Os irmãos sabem que no governo Dilma, Israel foi rejeitado. Para você ter ideia, nem embaixador Israel podia ter aqui no Brasil. Foram proibidos de ter um embaixador. O governo PT, ele armava o grupo terrorista Hamas, enviando milhões e milhões de reais para que aquele povo comprasse armas, comprasse bomba, para de fato destruir Israel. O governo do PT cedeu um espaço nobre em Brasília para que se fosse construída uma embaixada dos palestinos aqui no Brasil. Então o governo PT, ele se tornou inimigo de Israel. Se tornou inimigo de Israel. É a verdade. É a realidade. Se tornou. Não gostava do povo de Israel. Era a favor dos terroristas. E procurou se aproximar do mundo árabe, que são também inimigos ferrenhos de Israel. E, irmãos, ser inimigo de Israel
é ser inimigo de Deus. Tocar em Israel, como diz em Zacarias, capítulo de número... Deixa eu ver aqui. Zacarias, capítulo de número 2, versículo 8. Quem toca em Israel toca na menina dos olhos de Deus. É na parte mais sensível dos olhos, que é a pupila. E quem é que pode, irmãos, vencer Deus? Ser inimigo de Israel é ser inimigo de Deus. E o Brasil, infelizmente, estava entrando por esse caminho. Estava entrando por essa vereda perigosa. Até que, enfim, aprove a Deus entrar com providência e mudar o destino da nação e colocar um presidente que pense totalmente diferente. Que tenha ideias totalmente diferentes. Os irmãos sabem que quando Bolsonaro foi eleito, o primeiro-ministro de Israel, irmãos, passou uma semana aqui no Brasil, Benjamin Netanyahu. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. A relação de amizade com Israel ficou de uma forma linda. Há uma parceria entre Israel e Brasil. Há uma parceria. Há uma união de pensamentos e ideias. Israel querendo ajudar o Brasil de todas as formas e o Brasil também dando a sua contribuição naquilo que é possível para que Israel também possa ser beneficiado. E nisso há uma promessa de Deus. Abençoarei os que te abençoarem. Irmãos, creio na promessa desse Deus que não mente. Está escrito em Números, capítulo de número 23, versículo 19. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Será que Deus vai esquecer das suas promessas? Ainda que essa promessa tenha mais ou menos uns 4.000 anos que foram feitas. Mas o apóstolo Pedro, escrevendo em 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 8, que 1 ano para Deus é como um dia, 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então não tem diferença, Deus não esqueceu. Deus vai cumprir com a sua promessa, Ele vai abençoar o Brasil. O Brasil vai vencer essa crise, o Brasil vai atravessar essa crise. Glória a Deus. E não pensem os inimigos da nação, não pensem os esquerdistas, os comunistas do inferno, que a nossa nação será dizimada, porque há uma promessa. Olha, amados, vocês que estão vendo esse vídeo, a nação brasileira está debaixo da promessa do Deus Todo-Poderoso, daquele que criou os céus e a terra, daquele que prometeu a Abraão e cumpriu. Abençoarei os que te abençoarem. Brasil não será dizimado, não. Brasil não vai sofrer as consequências que outras nações têm sofrido. Vai acontecer algo espantoso. O livramento de Deus virá. Eu creio porque eu creio na promessa do Deus que eu sirvo. Isso aqui, irmãos, a Bíblia Sagrada não é um livro de lendas, não. Não é um livro de ficção, não. Não é um livro que fala do Deus que foi só no passado e que no presente ele já não é mais o mesmo Deus, que ele mudou. Ele não mudou. Tiago diz que em Deus não há sombra e nem variação de mudanças. Glória a Deus, não há sombra. Ele é transparente, ele é verdadeiro, ele é sincero. E ele vai cumprir com a sua promessa. O Brasil vai ser abençoado. Sabemos que estamos nos tempos dos fins. Sabemos que Jesus está voltando. Mas antes que isso aconteça, o Brasil será próspero. O mesmo Deus que soprou sobre o Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abriu numa hora difícil, em que o povo de Israel achou que iria ser dizimado. A mesma coisa vai acontecer aqui no Brasil. Deus vai soprar sobre esse vírus. Deus vai dar o seu assopro sobre esse vírus. Será algo surpreendente. Ou então ele não é Deus. Aleluia. Ou então ele falou e se esqueceu. Abençoarei.
Abençoarei. E o Brasil tem abençoado Israel. Olha, e eu quero que essa live chegue até a presença do presidente, se possível. Ele tem uma promessa, ele fez uma promessa que colocaria a embaixada do Brasil sobre Jerusalém, em Jerusalém. E tem uma preocupação por causa do mundo árabe, por causa do comércio do mundo árabe, e os árabes vão deixar de... Não! Eles se prostrarão diante do Brasil. Eles são dependentes da nação brasileira. Bolsonaro cumpra essa promessa, faça um voto com Deus. Se o Brasil atravessar essa crise, passar por isso, eu irei colocar a embaixada do Brasil em Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como capital de Israel, que deixe os esquerdistas bravos, irados, preocupados. Deus é o Deus que abre porta. Se fechar a porta árabe, Deus pode abrir um outro portão muito mais largo, muito mais espaçoso. Deus, ele é fiel, ele é verdadeiro. Glória a Deus. Sou servo do Deus Altíssimo e ele colocou essa mensagem no meu coração. O Brasil não irá passar pelas mesmas consequências que tem passado outras nações. Anote o que eu estou falando, porque é a promessa dele. E depois disso, Bolsonaro, ministros, crie uma relação íntima com Israel. Se aproxime, se houver uma guerra, fique do lado de Israel. Se for possível, mande o exército brasileiro para combater por Israel. Porque há uma promessa. Aleluia! Há uma promessa, e nessa promessa eu me alegro. E nessa promessa eu descanso. Nessa promessa verdadeiramente podemos confiar. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não pode ser abalado. Aleluia! Então, irmãos, vamos descansar nessa promessa? Abençoarei os que te abençoam. Brasil queria amaldiçoar Israel. Petistas do inferno, comunistas, desgraçados, queriam ficar inimigo de Israel. Mas Deus interveio de uma maneira miraculosa. Mudou os destinos da nossa nação. Mudou o futuro da nossa nação. E hoje o Brasil é um parceiro. É um amigo. Aleluia! Eu me alegro com isso. Eu confio nisto. E o Brasil será abençoado. Amém? Descanse nessa palavra. Creia nessa... Não é minha, não. Não, aleluia. Eu não posso prometer nada. Mas o Deus de Israel, ele promete e cumpre. Amém? Espalhe essa live. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe e tenha um dia de vitória. E espere o agir do Deus de Israel. Amém.